Pessoal, para a aula de hoje, então eu tinha falado com vocês que agora eu ia começar a dar um foco maior, assim, para essa finalização do ensino médio, né? Então, na aula passada, a gente conversou um pouco, falamos sobre organização de estudos. Deixa eu anotar aqui que a Mariana está entrando. Então, a gente falou sobre organização de estudos. Eu pedi para vocês anexarem lá no Classroom uma foto do lugar onde vocês estudam, mas eu não abri ainda para ver, tá? Vou tentar fazer isso hoje. E então, para hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o Enem, para que serve o Enem, o que dá para fazer com a nota do Enem, né? Depois que você faz o Enem, quais são as opções que você tem de usar o Enem, e também sobre o ingresso em universidade, tá? O que é graduação, o que é bacharel, o que é licenciatura, tá? Então, eu vou falar um pouquinho disso porque juntando os 3/3, né, as aulas que eu dei semana passada, eu vi que muita gente tem dúvida, né, quando vai escolher o curso, se faz bacharel, se faz licenciatura, o que significa, né, cada um deles, tá? E quais são as opções que a gente tem na universidade, o que dá para fazer dentro de uma universidade. Então, eu vou falar um pouquinho disso para vocês. Ainda não está disponível o edital do Enem para esse ano, tá? Então, eu peguei, para montar os slides da aula de hoje, eu me baseei no Enem anterior, né? Que vocês fizeram há pouco tempo, né? Quem fez. Então, eu me baseei nesse Enem para preparar a aula e montei os slides de acordo com o que eu encontrei lá no site. Então, pode ser que para o Enem desse ano altere alguma coisinha ou outra, né? Mas, assim, dificilmente altera muita coisa, né? Poucas informações. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, como fazer Enem, né? O que a gente precisa para fazer? Quando for fazer a prova, quais são os documentos necessários? Para que serve o Enem, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele avalia o desempenho do estudante e colabora para... Inicialmente, quando o Enem foi criado, ele era apenas uma avaliação do ensino médio, né? Então, a gente avaliava o ensino médio, avaliava a aprendizagem dos estudantes durante o ensino médio, tá? Então, era para isso que servia. Porém, com o tempo, o Enem, ele foi, a prova do Enem, o resultado do Enem, ele foi servindo, né, para acesso à educação superior, tá? Então, hoje em dia, são muitos os benefícios. Então, né, aqui, né, o que foi colocado, acesso à educação superior através do SISU, ProUni, instituições portuguesas, acesso a financiamento e apoio estudantil, FIES e ProUni, autoavaliação e desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais, tá? Então, é muito importante você ter uma autoavaliação, né? Você ver o seu desempenho, analisar o seu desempenho, ver como você se sai numa prova do Enem, né? Porque tudo que cai lá são assuntos que você estudou durante a sua vida escolar, né? Então, é importante ter essa autoavaliação. E, além disso, se você se preparar bem para o Enem, você vai ter a oportunidade de fazer uma faculdade e, né, eu até tinha esquecido disso na semana passada, quando eu fui comentar com vocês, eu não lembrava desse acesso às instituições portuguesas, né? Que quando a gente está na graduação, está na faculdade, sim, se você já entrar numa faculdade, né, vou falar por esse caminho. Por exemplo, quando é oferecido bolsas para você fazer metade da faculdade, né, que fala faculdade graduação sanduíche, fazer metade lá em Portugal. O que eles pedem, né, além do seu histórico escolar da faculdade? Eles pedem a sua última nota do Enem. Então, é um critério para você poder entrar, tá? E, né, além do mais, ir direto para uma universidade portuguesa também dá para fazer, tá? Então,
A prova do Enem, né, são 4 provas objetivas com 45 questões cada. Essas 4 provas são divididas em 2 dias, né? E então a gente tem 2 dias com 90 questões. Cai linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, tá? Então, linguagem, códigos aqui, né, seria português, inglês, arte, não sei se educação física acaba entrando alguma questão, ciências humanas, história, geografia, filosofia e sociologia, ciências da natureza, biologia, química e física, e, né, a matemática. Tem também, né, na prova do Enem, uma redação de no máximo 30 linhas, é um texto dissertativo argumentativo desenvolvido a partir de uma situação-problema. Então, é dada uma situação, tem os textos complementares, né? A gente já viu aqui nas aulas de OE os infográficos que sempre aparecem na proposta de redação do Enem, e eu tenho certeza absoluta que a professora Patti, de português, ela tem preparado vocês para escrever, né, textos dissertativos argumentativos, tá? Então, aqui as novidades do ano passado, né, para essa prova que a gente teve agora em janeiro, né? O que que teve de diferente? Então, teve a aplicação do Enem, né, em computador para 100 mil participantes que escolheram participar da primeira edição do Enem Digital. Então, agora a gente tem Enem Digital. Eu não sei se vocês fizeram o Enem no ano passado, ou se teve contato com alguém que fez, ou alguém que fez dessa maneira digital, para saber como que foi, né? Seria interessante. Mas o Enem Digital, ele tem um edital específico, ó, confira o edital específico. Então, ele tem um edital específico só para ele. Então, tem o Enem, né, o normal, vamos dizer assim, e tem o Enem Digital, que tem um edital ali separado. Atendimentos específicos agora fazem parte do atendimento especializado. Então, aqui, esses atendimentos específicos, atendimento especializado, é para quem tem alguma dificuldade, ou precisa de monitor, sabe? Então, eles têm toda uma preparação para essas pessoas que precisam, né, de uma ajuda para fazer a prova, tá? Participantes cegos ou surdos-cegos poderão usar leitor de tela desde que solicitem durante a inscrição. Então, não é assim, eu chegar lá e falar, olha, eu tenho problema de audição, uso o aparelho, não sei, e, né, eu quero fazer a prova diferente. Não, é sempre durante a solicitação é feita sempre durante a inscrição. Então, é na inscrição que você vai solicitar. Participantes lactantes que levarem o lactante e o acompanhante para a aplicação terão 60 minutos adicionais para fazer as provas, desde que solicitem atendimento especializado durante a inscrição. Então, mulher que está amamentando, né? Então, vai levar o neném lá e a pessoa que vai ficar olhando a criança, né? Para essa mãe fazer a prova. Então, durante ali o momento da prova do Enem, que às vezes dura 5 horas, né? E a criança precisa, né, se alimentar, então é feita uma pausa para a mãe ir lá e alimentar essa criança, tá? Tudo também bem controlado, né? Fica uma pessoa lá junto, né? Tem todo um controle. Participantes autistas e surdocegos terão banco especial para a correção de suas provas, né? Porque eles realizam de uma maneira diferente, então eles vão ter uma banca específica para poder corrigir a prova deles. Redações escritas em Braille serão corrigidas no sistema Braille, tá? Eu não sei como que funciona aqui, não sei como era antes, né? Se talvez as redações que fossem escritas em Braille depois eram passadas para, sei lá, para escrita comum, né? Não sei como era antes. Carteira de trabalho, certificado de reservista e certificado de dispensa de incorporação não serão aceitos como documento de identificação. Gente,
sempre quando vocês forem fazer uma prova, né? Aqui a gente está falando de Enem, mas vale para vestibular, para concurso, qualquer tipo de prova que você precisa de um documento de identificação, fiquem sempre atentos, leiam o edital para saber qual é o documento que é obrigatório, tá? Até para votar. Eu trabalho como mesária na eleição e as pessoas se confundem muito com os documentos que são necessários, né? Então, sempre leiam com atenção. Ah, tem lugar, por exemplo, que aceita a CNH desde que ela esteja dentro do prazo, né? Não esteja vencida. Então, se atentem a isso, né? A todos esses detalhes. Ah, o RG é aceito desde que não seja com foto de criança. Então, fiquem atentos, né, a esses documentos. Inclusão de foto no sistema de inscrição será obrigatória. Então, na hora que vocês fazem a inscrição lá, eles pedem para anexar uma foto de vocês. Então, agora é obrigatória essa inclusão de foto, né? Acredito que antes ela era opcional. Participantes com doenças infectocontagiosas deverão entrar em contato com o INEP para comprovar a condição. Eles não poderão comparecer ao local de provas, mas terão oportunidade de participar da reaplicação. Então, aqui eu acredito que é quando tiver próximo da prova, se você tiver com alguma doença que é contagiosa, né? Então, você não pode fazer a prova, mas tem que avisar o INEP e comprovar isso que você está passando. Participantes deverão marcar a cor do seu caderno de questões no cartão resposta. Gente, isso de marcar a cor do caderno, olha, eu já apliquei Enem, já aconteceu cada uma que vocês não têm ideia. Assim, ó, aplicar Enem, a gente passa por cada situação, sabe, que a gente nem imagina que passaria, tá? Eu vou contar duas situações para vocês. Primeiro, dessa da cor do caderno, né? Teve uma vez que eu fui aplicar e a prova do Enem eram 2 dias seguidos, sábado e domingo. Aí no sábado, vamos supor, né? A menina lá, ela foi fazer a prova, o caderno dela era cinza, né? Aí no outro dia, ela foi fazer a prova e ela sentou lá no lugar dela, a gente já na entrada entregava o gabarito, né? Ela pegou e marcou cinza de novo, mas a gente nem tinha entregue as provas. Ela nem sabia que cor seria a prova dela. E ela já marcou a mesma cor do dia anterior. Então, assim, tenham esse preparo, esse cuidado, né? Esperem as orientações se tiver dúvida, porque o fiscal que vai ficar na sala, ele sempre vai passar orientações, ele sempre vai explicar, e se você tiver com dúvida, né, desses preenchimentos do cartão resposta, que não seja das questões, né? Os fiscais estão preparados para responder. E se os fiscais de sala não souberem a resposta, eles procuram um coordenador para resolver a situação, tá? Então, esse daí da menina, na época eu não sabia o que fazer, eu chamei a coordenação e a coordenação acabou resolvendo o problema dela, tá? Outra coisa que aconteceu, também, prova que era seguida, sábado e domingo. No sábado, o menino chegou para fazer a prova e eu sempre ficava na porta e perguntava: trouxe caneta preta? Porque só podia caneta preta, transparente. Trouxe a caneta preta? Aí o menino vira: nossa, eu trouxe só azul, não pode azul? Falei, não, tem que ser preta. Aí eu olhei assim no relógio, ainda faltava 45 minutos, né, para fechar o portão. Aí eu falei para ele, falei, olha, se você quiser sair procurar, às vezes tem algum lugar aqui perto que tá vendendo, né? Então fica à vontade, ainda dá tempo. Aí ele foi, voltou, sem a caneta preta. Aí ele entrou na sala e um ser de luz emprestou uma caneta para ele. Falou que emprestava. No dia seguinte, esse fulano não leva de novo a caneta preta. Não, aí já é demais, né? Aí ele quis fazer com a azul mesmo, porque daí ninguém quis emprestar para ele. Aí ele fez a prova com a caneta azul.
Se valeu, se não valeu, a gente não sabe, né? Porque daí depois na correção é que é feito toda essa apuração. Mas então são cuidados que vocês precisam ter antes de fazer a prova, né? Não é só chegar lá e fazer a prova, tem todo um cuidado antes, uma preparação antes. Então, leia o edital, né? O edital, ele é grande, ele é extenso, você não precisa ler o edital um dia antes da prova, né? Vai lendo aos poucos, assistam vídeos na internet que falam sobre o Enem, sobre a data da prova. Na TV passa propaganda direto, quando está chegando perto da prova, sempre passa propaganda, então fiquem atentos. Né, o edital do Enem tem todas as informações que você precisa saber sobre inscrições, provas e resultados. Neste ano é um edital para o Enem impresso e outro para o Enem digital. Solicitação de isenção, né? Então, para você não pagar a prova do Enem. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, vai garantir a gratuidade da inscrição a todos os participantes que se enquadrarem nos perfis especificados nos editais do Enem, mesmo sem o pedido formal dos inscritos. A regra vale tanto para os participantes que optarem pelo Enem impresso quanto para o digital. E se aplica, inclusive, aos isentos de 2019 que faltaram aos 2 dias de prova e não tenham justificado a ausência. A medida está completa. Então, aqui, né? Para o ano passado, né, que a prova foi agora esse ano, eles mudaram um pouquinho aí sobre a isenção, né, da taxa de inscrição. Acredito que por conta da pandemia também. Então, a gente não sabe agora, próximo ano, né, como que será feito, como será determinado essa isenção, tá bom? Mas, para alunos que estão cursando a última série de ensino médio em escola pública, né, não paga a taxa de inscrição. Então, vocês que estão no terceiro colegial, vocês não vão pagar a taxa de inscrição do Enem, tá? Não sei se tem algum critério, se vai mudar alguma coisa. Então, até o ano passado era assim, acredito que esse ano mantenha. Quem mais que tem direito, né? Se vocês conhecerem pessoas que se encaixam nessas opções. Quem cursou todo o ensino médio em escola pública, né? Ou como bolsista em escola particular e ter renda, né? Por pessoa da residência igual ou menor que um salário mínimo e meio. Então, também tem direito à isenção. Quem está em situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda, que possua número de identificação social, único e válido, além de ter renda familiar por pessoa até meio salário mínimo ou renda mensal de até 3 salários mínimos. Então, assim, quem não tem condições de pagar e pode comprovar, né, consegue a isenção do Enem, tá? Então, tem um aplicativo também do Enem, que nesse aplicativo tem cronograma, tem notícias, tem simulado. Por ele, você também pode acessar o seu local de prova, gabaritos, resultados e a vista pedagógica da redação. Então, também, né, novamente, talvez esse aplicativo passe por alguma atualização para esse ano. Então, é legal vocês baixar e dando uma olhada, explorar, né, se informar. Prepare-se para as provas. O INEP disponibiliza todas as provas e gabaritos do Enem para você estudar pelas questões de edições anteriores, além de o simulado oficial no aplicativo do exame. Já as matrizes de referência do Enem determinam o que será avaliado em cada área do conhecimento. Vale dar uma espiada. Então, é legal vocês pegarem, assim, apesar que os professores já fazem isso por vocês, né, de colocar com frequência nas aulas questões que caíram no Enem, né? Então, nesses aulões mesmo que vocês estão tendo oportunidade de fazer no período da tarde, os professores muito provavelmente estão passando essas questões, né? Eu dou aula para o segundo de matemática, eu fiz meu aulão com uma questão do Enem. Então,
os professores já têm feito isso por vocês. Mas tentem baixar as provas e tentar resolver as provas assim sozinhos, né? Para ver quanto tempo vocês levam para resolver uma questão, vai anotando, resolve uma questão, anota quanto tempo você levou, resolve outra, anota quanto tempo, sabe? Para ter essa experiência. E atenção, tirar nota 1000 na redação do Enem é possível? A cartilha do participante, redação do Enem, tem dicas de como estruturar seu texto e explicações sobre a correção e os critérios usados na distribuição dos pontos. Tá? Confira a cartilha do ano anterior enquanto aguarda a de 2020. Então, aqui, na verdade, né, já deve estar disponível de 2020, ainda a gente não tem desse ano. E tem novidade, neste ano, o INEP disponibilizou material inédito para auxiliar na preparação para o exame. Confira os manuais de capacitação dos corretores de redação. Então, gente, assim, eu vejo o trabalho impecável que a professora Patrícia tem feito com vocês sobre preparação do Enem, preparação para redação, né? Então, assim, eu tenho certeza que vocês têm um caminho excelente aí para poder escrever uma boa redação do Enem, tá? É só se dedicar, que vai dar certo. A gente está começando agora, abril, tem um tempo aí para se preparar, né? Então, não dá para dormir no ponto, não. Aí aqui eu coloquei as duas provas, né, de 2020, então caderno do primeiro dia e caderno do segundo dia, né? Então, para quem nunca fez Enem, para saber como que é. Então, na frente, na capa do caderno, já tem as orientações, né? Então, aqui, tem Exame Nacional do Ensino Médio, sobre o que se refere essa prova, então, no caso do primeiro dia, prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, e redação, prova de ciências humanas e suas tecnologias. Então, a cor, né, desse caderno é azul, então, se você não identifica a cor, né, tá escrito qual é a cor, para você depois, no gabarito, pintar lá, né, a bolinha que corresponde àquela cor. As orientações, atenção, transcreva no espaço apropriado do seu cartão resposta, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúscula e minúscula, a seguinte frase. Então, nos cadernos aparece uma frase, que nem aqui no caso, me deu um beijo e virou poesia. Então, aparece uma frase, e essa frase você tem que transcrever no seu gabarito, tá? Aí tem todas aqui as orientações, que eu não vou ler todas, mas fala quantas questões tem, a que se refere cada questões, quantas alternativas tem, que você tem que marcar lá no seu cartão resposta, que tem a folha de redação, né? Então, quando eu apliquei, já faz um tempo que eu não aplico o Enem, então vem o seu gabarito, né, que é o cartão resposta, vem a folha de redação, tá? Não sei se tem folha de rascunho ou se a folha de rascunho é na própria prova, mas tenha cuidado, porque essas folhas, elas não, as folhas de resposta e de redação não podem ser trocadas, né? Então tenha todo esse cuidado também. Aí a prova já do segundo dia, olha aqui, por mais que seja azul, é um tom diferente, né? E é uma frase também diferente, tá? Tá aqui, coloquei, né, de novo as orientações. E aí, assim, algum de vocês já chegou a fazer Enem como treineiro? Vocês já tiveram essa experiência? A Ana Laura fez? Legal. E o que vocês fizeram agora esse ano que, né? Muito bem, a Mariana também fez, Maria Clara. Legal, gente. É bom se preparar, né? A Lana também fez. É bom se preparar antes, né? Quem tem essa oportunidade consegue fazer, né? Antes, fez, né? Durante o segundo colegial, a prova do Enem.
bem legal, porque agora para fazer para o terceiro você já sabe como que funciona. Também tem muito a questão do nervosismo, né? Chegar no dia da prova, você ficar muito ansioso, não conseguir se concentrar. Então, também tem isso, tá? A preparação para o Enem, ela não é só durante o ano para você estudar os conteúdos. Nos dias anteriores, você precisa estar bem descansado, bem alimentado, ter dormido uma quantidade de horas razoável, né? Acordar num horário bom para o dia da prova. Então, tem toda essa preparação. Ah, vai levar coisa para comer no dia da prova? Pô, vê o que que você vai levar, né? Leva algo assim que vai te sustentar e que não seja tão pesado, né? Que você coma e que não dê dor de barriga logo em seguida, por exemplo, né? Então tem que pensar nessas situações. E também assim, vai levar alguma coisa para comer durante a prova do Enem? Algo que não faça muito barulho para comer, porque atrapalha, né, as pessoas que estiverem pensando, que estiverem fazendo, né? Vai com um sapato confortável, não vai querer ir com um sapato que é barulhento, que daí você vai precisar levantar para ir no banheiro, vai fazer barulho no corredor, né? Até as pessoas que aplicam a prova têm que pensar em tudo isso. Então, quando eu ia aplicar, eu ia sempre de tênis, não ia com pulseira, com nada que ficasse fazendo barulho enquanto eu andasse, né? Então a gente presta atenção em todos esses detalhes. Vocês querem comentar alguma coisa sobre Enem? Que eu falo demais, hein? Se vocês não falam, gostaria de ouvir vocês um pouquinho. De tudo que eu falei, tem alguma coisa que foi novidade, que vocês não sabiam? Não? Então tá bom. Eu vou continuar. Professora, posso Pode, fazer uma pergunta? claro. Em questão do ProUni, como é que a gente faz? Todos eles, assim, né? Eu vou voltar até aqui para mostrar o nome, né? Cadê? Cadê do Enem? Enem. Tá aqui. Então, os nomes aqui. Deixa eu compartilhar para mostrar para vocês. Então, aqui, né? O Enem, ele dá acesso, né? Pelo SISU, pelo ProUni e instituições portuguesas. O SISU, ele é tipo uma plataforma que você vai indicar, então depois que sai o resultado do Enem, você se cadastra, né? Acho que tem um processo ali para você se cadastrar no SISU, e tem uma data certa para você indicar as faculdades que você quer, né? Então tem lá as opções de universidades, e são as universidades que aceitam o acesso pela nota do Enem. Por exemplo, universidades federais, a UFSCar, né? A UFSCar, hoje, para ingresso, é pela nota do Enem. Então, não tem um vestibular próprio da UFSCar. Há 12 anos atrás, nem 12, 13 anos atrás, em 2007, quando eu queria entrar na UFSCar, tinha um vestibular próprio, né? Depois de uns 5 anos já mudou e já foi, né, começou a ser pela nota do Enem. Então tem lá o site, né, do SISU, que você se cadastra, e lá deve ter todas as orientações bem específicas. Eu não vou nem tentar falar aqui porque talvez eu erre, né? Mas tem todas as orientações lá para você se cadastrar e indicar as faculdades. O ProUni também, né? Tem uma data lá específica para inscrição pelo ProUni. O ProUni é para as instituições particulares. Então, você vai tentar entrar numa faculdade particular através de uma bolsa, tá? Aí, essa bolsa, ela pode ser integral ou pode ser metade, tá? Então, aí também pela nota do Enem. Então, quando eu fiz
há muito tempo atrás, na época, a gente indicava 5 universidades e 5 cursos. Hoje eu não sei quantas indicações você pode fazer, tá? Uma vez aí um aluno comentou que eram 2. Eu não sei, de verdade, eu não sei quantas indicações são. Mas esses dois, tanto o Sisu quanto o ProUni, são sites, links específicos para você entrar e se cadastrar, tá? Eu vi que algum professor postou hoje no grupo, parece que o Sisu já vai abrir, né? Abrir logo. Então fiquem atentos muito Mas para. o SISU você não coloca, tipo, só depois que você faz o Enem, a sua nota para você ver se você passa em algum curso ou não? O Sisu, ai, Lana, eu não sei, viu? Porque eu vi que os professores estavam comentando. Eu vou procurar saber certinho para trazer essas informações para você, para Então, vocês, para eu não falar besteira, tá? eu acho que é depois, porque o Felipe até tinha falado ontem no aulão, mais ou menos, que a gente pega a nota do Enem e coloca no SISU. E aí tem que ter 2 opções de curso. E o ProUni é a mesma coisa. Então são 2 opções. Então, como a Lana disse, né? São 2 opções, né? Eu tinha falado que no meu tempo eram 5 opções que colocava, agora são 2 só. E então, né, pelo que deu a entender, tanto o Sisu quanto o ProUni é depois que você faz o Enem que abre a inscrição para poder colocar as informações lá. Para as próximas aulas, para a próxima aula, eu posso trazer melhor, né, para explicar o que é o Sisu e o ProUni, trazer certinho, entrar no site com vocês, tá? Antes eu preciso explorar para poder explicar certo para vocês. Sobre o financiamento, né? O FIES, o ProUni também entra aqui no financiamento. O FIES, ele é um financiamento do curso inteiro, e você começa a pagar a sua faculdade depois que você termina. Se eu não me engano, é 1 ano e meio depois que você conclui a sua faculdade, tá? Então, isso daqui seria interessante para quem quer fazer um curso que é caro, né? Eu já vi pessoas que fazem medicina e fazem o financiamento, e depois que termina o curso, então começa a pagar. Então, daí já vai estar trabalhando, né? Já vai começar a ter uma grana, já vai dar para pagar, tá? É claro que para poder participar desse financiamento, né? Você ser autorizado a financiar, tem as condições, né? Não é qualquer pessoa que vai conseguir esse apoio, né? Esse financiamento. Não é, muito provavelmente a nota também depende muito, né? Deve ter uma nota de corte, né? Então, todos esses benefícios, né, que são oferecidos para quem faz o Enem, a nota, ela com certeza faz toda a diferença, tá? Deixa o pessoal, tem mais gente entrando. Esse daqui das instituições portuguesas também ele é um processo individual, né? Como eu falei, tem aquele caso da graduação sanduíche, depois que você entra na universidade, né? Faz metade no Brasil e metade em Portugal, e tem esse de acesso direto à Universidade de Portugal. Então, tem algumas instituições já que recebem alunos brasileiros, e esses alunos são selecionados também pela nota do Enem, tá bom? Então, para a próxima aula, eu posso trazer assim mais, né, especificado, mais detalhado sobre o SISU, o ProUni e essas instituições para vocês. Agora eu vou mostrar um outro slide que eu fiz, falando sobre, então, da faculdade, tá? Eu trouxe algumas informações aqui que eu vi que o pessoal ficou com dúvida semana passada, espero que possa contribuir. Então, como que a gente faz a faculdade, né? Então, primeiro, vocês precisam saber o que vocês querem fazer, precisa ter o projeto de vida, né?
porque a escolha de uma carreira profissional é uma das decisões mais importantes da vida de um estudante, né? Então, é importante ter a certeza dos objetivos. Mas também nada impede de vocês começarem uma faculdade e não gostar, né, e decidir fazer outra, né? A não ser que você pegue uma bolsa, né, que nem consiga lá pelo ProUni ou faça o financiamento, aí é mais difícil de desistir. Optar por uma formação não é a única decisão importante que você deverá tomar. Após escolher uma área que pretende atuar, ainda há a possibilidade de escolher o tipo de graduação mais adequado para você. Então, né, a graduação é a formação profissional que você vai ter, né, durante ali um período que você fizer, um período de estudo. Aí tem cursos ligados, então, à área de humanas, de exatas e biológicas, e cada curso, dependendo da faculdade, tem as matérias específicas e cargas horárias diferenciadas. Qualquer hora também eu vou entrar em algum site de faculdade aí com vocês e mostrar os nomes das matérias, as cargas horárias, para vocês verem como é, tá? Para vocês terem uma noção. Mostrar também, tipo, horário de aula, como é organizado, tá? É bacana. Aí, os tipos de graduação. Nós temos bacharelado, tecnológico e licenciatura. Então, para cada um deles, quando você terminar essa graduação, essa faculdade, no seu diploma vai estar escrito lá a sua formação, né? Então, a Natália, meu nome, Natália Felipe, RG tal, 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 né? Concluiu, né? Fez colação de grau e tem o título de, né, licenciatura em matemática. Então, o meu curso, né, o meu diploma, ele está escrito lá, licenciatura em matemática. A minha prima, ela fez bacharelado em matemática na UFSCar. Então, o diploma dela está escrito bacharelado em matemática. Aí, quem faz FATEC, né, aqui em Jaú, tem a FATEC. Os cursos da FATEC são cursos tecnológicos. Então, lá vai aparecer tecnólogo em logística, né? Então, vai aparecer esse nome no seu diploma. E isso é importantíssimo porque, dependendo da profissão que você quer seguir, a carreira que você quer seguir, esse diploma, ele pode abrir portas e pode fechar portas. Por quê? Por exemplo, licenciatura e bacharelado, que o pessoal tem bastante dúvida, né? Matemática. Eu quero dar aula, né, de matemática em escola pública, então eu preciso ter o curso de licenciatura. Então, a minha prima que fez bacharelado, ela vai poder participar de um concurso? Pode, né? Mas se ela for chamada, ela não será aceita. Por quê? Né? Lá diz que para ser professor precisa de um curso de licenciatura, tá? Então é importante que, além de vocês escolherem o curso que vocês querem, né, que vocês decidam qual profissão vocês vão seguir, qual caminho, né? Para ver se vai fazer bacharel, licenciatura ou um curso tecnológico, tá? Então a graduação a gente tem essas opções. Bacharelado, o que é o bacharel, né? Para quem que serve esse curso? Então, um curso que capacita pessoas para que elas sejam aptas a trabalharem em uma área de sua formação. É um curso amplo, com matérias abrangentes, que ensina ao aluno cada modalidade competente à área escolhida por ele, o que permite que ele possa conhecer um pouco de cada atividade que possa ser exercida dentro da profissão desejada. Então, o bacharel, ele, né, vai ver de uma maneira geral, né, e você vai estar capacitado ali para trabalhar naquela área de formação, tá? O tecnológico, ele é mais específico, né? Então, pode ver que, por exemplo, os cursos que a gente tem na FATEC, né? Tem, ó, logística, tem, nossa, nem, acho que gestão de produção, aí meio ambiente,
tinha também navegação, que eu não lembro como que era. Então, são cursos específicos, né? Para uma área específica, não é uma área abrangente, tá? Então, por exemplo, biologia, né? Se você for fazer biologia, você vai estudar biologia de uma maneira geral, né? Agora, se você fizer meio ambiente, então está especificando, né, que vai trabalhar com o meio ambiente, gestão ambiental, então a gestão, né, sobre meio ambiente, né, deve ser isso. Então, assim, o tecnológico, ele é muito mais específico, ele já determina qual vai ser a sua profissão mais especificamente, tá? Enquanto que o bacharel, ele é mais geral. Então, tem também, ó, gastronomia, comércio exterior, tá? Tem aqui algumas opções. A licenciatura, ela é um curso superior indicado para quem quer dar aulas. Então, as matérias, apesar de serem específicas, capacitam o estudante para que ele possa repassar conhecimento de uma maneira pedagógica. Então, quem faz licenciatura vai ter aulas, né? Por exemplo, eu que fiz matemática, eu tive aulas de matemática, aprofundamento, e aulas pedagógicas. Então, eu tive que aprender sobre a teorias da educação, métodos de ensino, fazer estágio, né, prática de ensino. Então, são várias aulas relacionadas ao ensino, né, para a gente estar bem preparado para quando entrar numa sala de aula. Então, tem todo um caminho longo. Tá, e depois que faz a faculdade, né? O que a gente pode fazer? Então, aqui eu trouxe como curiosidade para vocês, porque a gente, né, teria que mesmo pensar, focar mais nesses 3 itens, né? Do bacharel, tecnológico e licenciatura, para vocês entenderem bem e poder escolher. Mas, assim, como curiosidade, né? O que a gente pode fazer depois que termina a faculdade? Então, no Brasil, né? A gente, depois que termina a faculdade, a gente tem a chamada pós-graduação. Aí tem 2 tipos de pós-graduação no Brasil: stricto sensu e lato sensu, tá? O primeiro, o stricto sensu, ele são as pós-graduações chamadas de mestrado, doutorado, pós-doutorado. E lato sensu são as especializações, tá? Especialização normalmente dura um tempo menor do que o mestrado, doutorado e pós-doutorado, tá? Então, são pós diferentes aqui. No diploma, depois, quando você termina a pós, também vai estar especificado, e dependendo do concurso que você quiser fazer, você vai precisar de uma determinada informação ali, uma determinada formação. Por exemplo, quero dar aula numa faculdade. Então, eu vou precisar de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Se eu fizer especialização ou MBA, talvez não vai ajudar, eles não vão querer me contratar, né? Então, se eu já quero dar aula na faculdade, então eu tenho que ir para esse lado aqui do stricto sensu, tá? Então, sempre você tem que olhar para onde você quer chegar para você saber qual o caminho que você tem que seguir, tá? Então, aqui é mais como curiosidade mesmo. Esses slides, aqui vai explicar um pouquinho mais. Esses slides eu disponibilizei lá no Classroom para vocês, tá? Vou até fechar aqui. Tem bastante informação, depois se vocês quiserem dar uma olhada, mas eu já deixei anotado aqui para trazer, então, melhor, mais explicado sobre esses benefícios, essas oportunidades do Enem, né? Então, eu vou mostrar certinho, olhando pelo site, o que é o SISU, o que é o ProUni, aí eu vou falar também, entrar no site de universidade para vocês verem as matérias que aparecem lá, tá? Como curiosidade. E se vocês tiverem alguma sugestão, me falem também para eu trazer aqui para ajudar vocês.